Há 11 anos, Alexander estava confinado àquela instituição, onde o tempo parecia ter parado. Ele era conhecido como Alexander do nível Severo 3, uma designação que, com o tempo, se tornara tão parte de sua identidade quanto seu próprio nome. Ele já nem sabia ao certo o que aquilo significava, apenas que estava entre os mais afetados, os casos perdidos, aqueles que raramente saíam das paredes frias da instituição. Naquela manhã, contudo, algo diferente aconteceu. Os médicos apareceram com rostos que ele aprendeu a decifrar, uma mistura de seriedade com uma pitada de entusiasmo contido. Alexander, familiarizado com a linguagem corporal dos médicos, sabia que quando perguntavam coisas como "Você quer pular em uma frigideira?", era apenas uma maneira de dizer que queriam experimentar um novo medicamento ou tratamento em algum paciente. E como tantas outras vezes, ele respondeu com um simples "Sim". Ele já não se importava mais com os detalhes. Estava cansado da monotonia, dos dias que se arrastavam iguais, das paredes que o aprisionavam. Se a oferta era para ir a algum outro lugar, qualquer lugar, ele aceitaria. O mais importante era a promessa implícita no convite. A possibilidade, ainda que remota, de encontrar o que havia perdido 11 anos atrás, quando pisou em uma mina terrestre e deixou uma parte de si na selva. Desde então, algo dentro de sua mente nunca mais foi o mesmo. Ele não sabia ao certo o que, mas sentia uma ausência constante, como se uma peça vital de sua alma tivesse ficado para trás. Os médicos disseram que o novo tratamento precisava ser administrado fora da cidade, longe da eletricidade e do caos urbano. O tratamento funcionara bem em animais, garantiram. E se Alexander rabiscasse sua concordância no formulário padrão, ele poderia até mesmo encontrar o caminho de casa. A palavra lá soava como um eco distante na mente de Alexander. Mas ainda assim algo nele se aquecia ao pensar nessa possibilidade. Ele se lembrou de uma vez, quando era apenas uma criança, se perdendo na feira do condado. Sua mãe estava ocupada com algodão doce ou sorvete, e ele se afastou muito de sua mão. As luzes piscantes e os sons caóticos o cegaram e ensurdeceram, e ele, desesperado, pediu ajuda a um cowboy alto que vagava pela feira. Naquela época, a ideia de perder-se de sua mãe era um pesadelo real e palpável. Agora, já adulto, perder-se de si mesmo era algo muito mais profundo e doloroso. Ao assinar o documento com sua caligrafia tremida e desajeitada, ele subiu em uma van branca com um médico e um motorista. O motorista, de alguma forma, parecia uma vaca elegante. Era uma impressão estranha que Alexander teve, talvez fruto de sua mente cansada e confusa, mas isso não o perturbou. Ambos os homens usavam expressões sérias e distintas, como se fossem os guardiões de algo importante. Conforme a van atravessava o trânsito da cidade, Alexander observava as ruas e os prédios pela primeira vez em anos. 11 anos haviam se passado desde que ele saíra pela última vez da instituição. As torres de apartamentos, com suas incontáveis janelas e sacadas, pareciam vigias silenciosas, e em algumas delas, figuras humanas se projetavam, imóveis. "Por que eles não pulam?" perguntou Alexander ao médico, com uma curiosidade sombria. "Eles não perderam nada", respondeu o médico com um tom frio. Aquela resposta fez sentido para o Alexander. Ele havia perdido algo muito importante na guerra, algo que, desde então, se tornara um vazio constante em sua mente. A mina terrestre não apenas destruiu partes de seu corpo, mas também estilhaçou algo em sua alma. Talvez fosse sua habilidade de sonhar, de sentir, ou simplesmente de ser ele mesmo. No entanto, a promessa dos médicos de que ele poderia encontrar o caminho de volta para casa, o lar que ele mal se lembrava, foi suficiente para ele assinar o acordo. E assim, a van seguiu, levando Alexander para o desconhecido, para a esperança de se reencontrar com o que fora perdido tantos anos atrás. Na van, o mundo passava pela janela como uma lembrança embaçada. Alexander estava preso em suas próprias memórias, mas elas nunca vinham de forma clara. Eram pedaços de algo maior, fragmentos que não se encaixavam perfeitamente. Ele sabia que havia algo faltando dentro de si, e essa lacuna era o que o mantinha acordado à noite na instituição, olhando para o teto, tentando recordar o que tinha sido, o que tinha perdido. 11 anos atrás, ele era um homem diferente, com uma identidade sólida, um propósito claro, ou era isso que ele gostava de acreditar. Mas depois da explosão, tudo se tornou confuso. O que restava de seu córtex cerebral parecia brincar com ele, misturando esperança e desespero de maneira indistinguível. Alexander sabia que uma parte vital de si mesmo tinha ficado espalhada na selva, junto com os estilhaços da mina que o atingiu.
O que restou foi apenas uma sombra da pessoa que ele foi um dia. Enquanto o veículo avançava, ele revivia flashes da guerra. As árvores da selva, os gritos abafados dos seus irmãos de batalha, o som ensurdecedor das explosões. Ele lembrava-se da caminhada pelas trilhas lamacentas, com os pés afundando no chão úmido e o suor escorrendo pelo rosto. Era como um filme quebrado, com cenas faltando. Em um momento, ele estava com seus companheiros, rindo ao redor de uma fogueira improvisada. No instante seguinte, tudo estava em chamas, e ele sentia o impacto da explosão. Era ali que sua mente sempre parava, como se não quisesse ir além daquele momento em que sua vida mudou para sempre. Ele pensou que talvez, antes da guerra, tivesse sido um pintor. Sim, pintar fazia algum sentido. Ele conseguia imaginar suas mãos segurando um pincel, o cheiro de tinta fresca e as cores ganhando vida na tela. Ou talvez ele tivesse sido um carpinteiro. Havia algo reconfortante na ideia de moldar madeira, construir algo com as próprias mãos. Mas a verdade é que ele não sabia. A guerra apagara tudo isso, e o que restava eram suposições, possibilidades vagas de quem ele poderia ter sido. A única coisa que Alexander sabia com alguma certeza era a fé que ainda corria em suas veias, uma fé inabalável que o sustentava. Mesmo nos momentos mais sombrios, ele acreditava que em algum lugar, além de sua compreensão, havia um Deus que sorria para ele, observando tudo. Talvez esse Deus estivesse apenas esperando o momento certo para intervir e devolver a Alexander a parte perdida de sua alma. Enquanto a van deixava os limites da cidade e se aproximava dos campos abertos, Alexander se perguntou se aquela jornada traria alguma resposta. O médico havia dito que o tratamento poderia ajudá-lo a encontrar o caminho de casa. E embora isso parecesse mais uma metáfora do que uma promessa concreta, Alexander se agarrava à ideia como se fosse a última esperança. O campo começava a se estender ao longe, com fileiras de milho e trigo se movendo suavemente com o vento. O silêncio do campo era perturbadoramente diferente do constante zumbido da cidade. Pro Alexander, havia algo de familiar naquele cenário rural, como se ele tivesse visto algo assim antes, mas as lembranças não se conectavam. Era uma sensação estranha, como quando uma palavra está na ponta da língua, mas você simplesmente não consegue pronunciá-la. Cultivar é o trabalho mais vital, disse ele, mais para si mesmo do que para o médico. Era uma frase que ele tinha lido ou ouvido em algum lugar muito tempo atrás. Talvez fosse verdade, talvez não, mas naquele momento parecia fazer sentido. Sim, respondeu o médico sem tirar os olhos da estrada. Mas por quê? Alexander perguntou, virando a cabeça lentamente para o médico, como se estivesse tentando desvendar um enigma antigo. Bem, disse o médico pensativo, todos nós precisamos comer, eu acho. A simplicidade daquela resposta satisfez Alexander por um instante. Ele recostou-se no banco, deixando a cabeça cair para trás, enquanto sua mente vagava para uma memória da guerra que parecia ter amadurecido, transformando-se em algo quase doce, como uma fruta comestível. Ele lembrou-se de uma noite ao redor de uma fogueira, jogando projetos vivos nas chamas, como eles chamavam os objetos que usavam para testar sua resistência. Naquele tempo, a ideia era não recuar ou piscar quando os projetos explodissem. Era um jogo de bravura, uma tentativa de provar a si mesmo e aos outros que não tinham medo. Naquela mesma fogueira, um dos homens foi atingido na mandíbula por um tiro. Milagrosamente, ele sobreviveu e foi evacuado. Quando voltou para casa, tudo o que restou para ele enfrentar foi a reconstrução de sua vida familiar, com a ajuda de cirurgias e um trabalho entediante de fábrica. Alexander pensou nos homens que nunca voltaram, aqueles que ficaram para trás, perdidos na selva ou, pior, perderam-se dentro de si mesmos. Ele era um desses, preso em um corpo e uma mente que já não o serviam mais. Enquanto a van subia pelas colinas, Alexander começou a se perguntar se algum dia realmente conseguiria voltar para casa, se algum dia encontraria o que perdeu. Talvez o médico tivesse razão. Talvez fosse possível, mas, assim como as memórias que passavam em sua consciência, a certeza disso sempre parecia escapar por entre seus dedos. Enquanto a van atravessava os últimos bairros da cidade, Alexander olhava para fora da janela, vendo o que parecia ser um mundo completamente diferente daquele que ele conhecia. O trânsito, as luzes, as pessoas andando apressadas pelas ruas. Tudo lhe parecia um eco distante de uma vida que ele não lembrava ter vivido. Ele não saía da instituição há 11 anos, e o impacto de estar novamente em movimento
Vendo a cidade se estender à sua frente, era algo quase surreal. As torres de apartamentos passavam lentamente, suas fachadas refletindo o sol da manhã que se erguia no horizonte. Eram prédios altos com suas janelas alinhadas como fileiras de olhos sem vida. Em algumas das sacadas, figuras humanas observavam o trânsito abaixo, imóveis. Alexander fixou o olhar em uma dessas figuras, uma mulher de cabelos presos, vestida com algo que parecia um roupão. Ela estava tão quieta, tão perdida em seu próprio mundo. Ele se perguntou se a vida dela era tão vazia quanto parecia. "Por que eles não pulam?" Alexander perguntou ao médico, sua voz cortando o silêncio da van. Ele não disse isso com morbidez ou intenção maldosa, mas como uma pergunta genuína. Ele se perguntava por que aquelas pessoas que pareciam tão completas por fora não sentiam a necessidade de fazer algo extremo. Afinal, para ele, que havia perdido tanto, a ideia de terminar com tudo não era algo assustador. Era apenas uma opção que, até então, ele nunca havia considerado seriamente. O médico olhou para ele por um breve momento, seus olhos refletindo tanto compreensão quanto distanciamento. "Eles não perderam nada", respondeu o médico de maneira simples, voltando sua atenção para a estrada. A resposta caiu como uma pedra nas águas paradas da mente de Alexander. Claro, pensou ele, faz sentido. Ele havia perdido algo fundamental. Não apenas um pedaço do cérebro destruído pela explosão, mas uma parte essencial de quem ele era antes da guerra. Ele sabia que algo em sua cabeça havia explodido junto com a mina terrestre, nas copas das árvores daquela selva. Ele só não conseguia lembrar exatamente o que. Talvez fosse um sonho, um talento, uma paixão. Talvez fosse tudo isso. Em momentos de clareza, Alexander imaginava que poderia ter sido um pintor antes da guerra. Havia algo na ideia de capturar imagens com cores vibrantes que parecia natural para ele. Mas, assim como todas as suas memórias, essa era apenas uma suposição. Em outros dias, ele se via como um carpinteiro, trabalhando a madeira, criando algo sólido e funcional. Mas a guerra havia arrancado essas certezas de suas mãos, deixando apenas suposições e lacunas. Havia, no entanto, uma coisa que Alexander sabia com certeza. Em algum lugar vivia um Deus que sorria. Ele não conseguia explicar de onde vinha essa crença, mas ela permanecia, uma fé que fazia cócegas em seu sangue. Uma sensação de que havia algo maior, observando-o, esperando o momento certo para lhe devolver o que foi perdido. Talvez, pensava Alexander, aquele Deus estivesse apenas testando sua paciência, medindo o quanto ele suportaria antes de lhe mostrar o caminho de volta para casa. A van continuava sua jornada, deixando para trás as últimas torres de apartamentos e se lançando para a estrada que cortava os campos abertos. As ruas movimentadas da cidade deram lugar a uma paisagem muito mais calma, com fileiras de árvores e extensões de terra que pareciam infinitas. Alexander, com a cabeça encostada no vidro da janela, observava o horizonte se expandir, sentindo uma estranha sensação de liberdade que ele mal se lembrava de já ter experimentado. Ele começou a recordar o momento exato em que tudo mudou, quando a mina terrestre explodiu sob seus pés. Ele estava com seus irmãos de batalha, em algum ponto remoto da selva, cercado por árvores tão densas que o céu mal podia ser visto. O som da explosão foi o último som claro que ele ouviu naquele dia. O que veio depois foi uma mistura de gritos, dor e silêncio. Ele acordou dias depois, amarrado a uma maca, sem entender o que havia acontecido. Tudo o que sabia é que não era mais o mesmo homem que caminhou naquela trilha. Uma parte essencial dele, a parte que sabia quem ele era, havia desaparecido. "Eu poderia ter sido muitas coisas", murmurou Alexander, mais para si mesmo do que para qualquer um na van. Poderia ter sido um pintor ou um carpinteiro. O médico olhou de relance para ele sem dizer nada. Talvez tivesse ouvido, talvez não. Alexander não se importava. A van fez uma curva suave e eles entraram em uma estrada menos movimentada. Os campos de milho e trigo começaram a dominar a paisagem, o vento fazendo as plantações ondularem como um oceano dourado. O silêncio era absoluto ali, interrompido apenas pelo som suave do motor da van. Alexander sentiu-se invadido por uma sensação de paz que não sentia há muito tempo. "Cultivar é o trabalho mais vital", disse Alexander, lembrando de algo que ele lera há muito tempo. Talvez fosse em um livro, ou talvez alguém tivesse dito isso a ele. Ele não tinha certeza, mas naquele momento parecia fazer sentido. O médico, sem tirar os olhos da estrada, assentiu. "Sim", disse ele, com simplicidade. "Por quê?"
Perguntou Alexander, girando lentamente a cabeça em direção ao médico, tentando entender a profundidade daquela verdade. Bem, respondeu o médico após um momento de reflexão. Todos nós temos que comer, eu acho. Alexander sorriu, um sorriso leve, mas sincero. De alguma forma, a resposta o satisfez. Ele recostou-se em seu assento, fechando os olhos por um instante, e se permitiu mastigar aquela memória que, de alguma forma, amadurecera com o tempo. Uma memória da guerra, ele e seus irmãos, ao redor de uma fogueira, jogando projetos vivos nas chamas como se fossem oferendas a algum deus antigo. Eles riam, desafiando a morte que pairava sobre eles a cada dia. Era um jogo de resistência, de coragem, e Alexander se lembrava de não vacilar quando os projéteis explodiam. Eles não eram perfurados por balas naquele momento, apenas por risos. Mas ele sabia que, para muitos de seus irmãos, a sorte não duraria. Alguns voltaram para casa com feridas que poderiam ser curadas, outros nunca mais voltaram. E alguns, como ele, voltaram sem a certeza de quem eram, sem um caminho claro para seguir. A van subia uma colina suave agora, deixando para trás a planície dos campos. Alexander sentiu o estômago apertar de leve, não pelo medo, mas pela antecipação. Ele sabia que estavam chegando ao local onde tudo mudaria, para melhor ou para pior. O médico estendeu a mão, tocando suavemente o braço de Alexander. Estamos quase lá, disse ele. Alexander abriu os olhos e assentiu lentamente. Ele estava pronto para descobrir se aquele tratamento traria o que ele tanto desejava. Encontrar sua peça perdida, o pedaço de sua alma que ficou para trás naquela selva. A van atravessou o portão de ferro enferrujado com um ranger metálico. E Alexander observou enquanto o veículo avançava pela estrada de terra que serpenteava por entre as colinas. O local tinha a aparência de um antigo rancho, com cercas de madeira desgastadas e galpões abandonados ao longe, às sombras do final da tarde, projetando-se longamente sobre a paisagem. O vento soprava suave, carregando um cheiro terroso que Alexander não sentia há mais de uma década. Ele inalou profundamente, tentando capturar aquele ar que parecia tão diferente do ar estéril da instituição. O médico, agora mais silencioso do que antes, guiou o veículo até uma clareira onde um conjunto de edifícios baixos se destacava. Não havia placas, não havia sinal de vida. Era como se o lugar estivesse suspenso no tempo, esperando por algo. Alexander olhou para os prédios, tentando entender o que o aguardava ali, mas tudo parecia envolto em mistério. Eles estacionaram perto de uma casa de campo de aparência antiga, com suas janelas empoeiradas e a madeira começando a rachar nas bordas. Era ali que ele enfrentaria o próximo passo, e o peso disso começava a cair sobre ele. "Chegamos!" disse o médico, cortando o silêncio pesado que pairava na van. Alexander saiu do veículo, sentindo a terra macia sob seus pés, e olhou ao redor. Ao longe, uma colina coberta de grama balançava suavemente com o vento, e ele pensou ter ouvido o som de algum animal pastando. "Você tem férias?" perguntou ele ao médico, quase brincando, mas havia algo de sério em sua voz. O lugar parecia uma fazenda abandonada, e a ideia de algo além do tratamento clínico, talvez uma vida mais simples, passou por sua mente, como uma lembrança de um sonho antigo. "É só o vento", disse o médico, apressando-se em direção à casa. "Vamos começar pela manhã. Descanse, você precisará de energia." Alexander seguiu em silêncio, mas sua mente estava cheia de perguntas. Ele sabia que havia muito mais a descobrir, mas ao mesmo tempo estava cansado de se debater contra as incertezas. Ao longo dos anos, ele aprendera a aceitar as lacunas de sua vida, a conviver com o vazio que existia onde antes havia memórias e experiências. Mas agora havia uma promessa, por mais vaga que fosse, de encontrar aquilo que ele havia perdido, e ele estava disposto a se submeter ao que fosse necessário para recuperar sua identidade. Dentro da casa, o ambiente era simples, quase austero. Havia apenas uma cama estreita, um criado mudo com uma lâmpada e uma cadeira de madeira. As janelas estavam cobertas por cortinas grossas, bloqueando a luz do entardecer. Alexander se aproximou da janela e afastou a cortina por um instante, espiando o que estava além. A vastidão da natureza era quase sufocante, mas ao mesmo tempo havia algo reconfortante em estar tão longe da cidade, tão longe da confusão de sua mente. Ele se jogou na cama, o colchão afundando sob seu peso, e ficou olhando para o teto de madeira envelhecida. O silêncio do lugar era absoluto, interrompido apenas pelo som ocasional do vento batendo contra as paredes da casa.
Era um contraste marcante com os barulhos incessantes da instituição, onde as portas de metal se fechavam com estrondo e os passos dos enfermeiros ecoavam pelos corredores. Naquele momento, Alexander sentiu uma estranha paz. Ele estava ali, longe de tudo, prestes a enfrentar o que poderia ser a última chance de recuperar sua vida. E, de repente, o medo que o acompanhava há tanto tempo parecia menos presente. Talvez fosse o isolamento, ou talvez fosse a certeza de que, no dia seguinte, algo finalmente mudaria. A noite avançou devagar, e Alexander, deitado, sentia seus pensamentos vagarem. Ele relembrou um momento de sua infância, uma feira no condado onde ele, ainda uma criança, se perdera de sua mãe. Ele conseguia ver as luzes brilhantes da roda gigante, o cheiro doce do algodão doce e o som distante dos gritos de alegria das crianças ao seu redor. Ele se lembrava de como o pânico o dominara quando percebeu que estava sozinho no meio da multidão, até que um homem alto, vestido como um cowboy, o ajudou a encontrar sua mãe. Aquele era o lar que ele conhecia, um lar que mesmo em sua infância parecia um sonho distante. Agora, perdido em uma versão adulta de si mesmo, ele se perguntava se algum dia poderia sentir aquele tipo de segurança novamente. Pela manhã, o médico apareceu à sua porta antes do sol nascer. O céu ainda estava tingido de um tom roxo escuro, e o ar frio da madrugada invadiu o quarto quando o médico abriu a porta. "Está pronto?" perguntou ele sem rodeios. Alexander se levantou sem hesitar. Ele não sabia ao certo o que o esperava, mas estava decidido a seguir adiante. Depois de um café da manhã leve, os dois caminharam em direção a uma construção menor, isolada das outras, que Alexander supôs ser o laboratório de testes. A grama alta roçava suas pernas enquanto eles seguiam por uma trilha mal definida, e o sol começava a nascer atrás das colinas, lançando uma luz suave sobre o rancho. No caminho, o médico, pela primeira vez, quebrou o silêncio com algo inesperado. "Não fui honesto com você", disse ele, sua voz carregando um peso que Alexander imediatamente notou. Alexander parou por um segundo, olhando diretamente para o médico. "Quando?" perguntou ele, tentando entender o que estava por vir. "Na instituição. Quando eu disse que os testes em animais funcionaram bem." "Eu não fui totalmente sincero", confessou o médico, desviando o olhar momentaneamente. Alexander continuou caminhando, absorvendo a revelação. Ele não estava surpreso, não realmente. Havia algo naquele lugar, naquele tratamento que sempre pareceu nebuloso. Ele apenas não sabia o quão longe aquilo iria. "O que aconteceu com os animais?" perguntou Alexander, sua voz baixa, mas firme. O médico hesitou, mas finalmente respondeu. "Alguns morreram." Alexander respirou fundo, sentindo o peso da verdade descer sobre ele, mas, de alguma forma, a sensação não o abalou tanto quanto ele esperava. Ele olhou para o céu, onde algumas nuvens cúmulos começavam a se formar, e murmurou. "O sol é bom." O médico parou e o olhou nos olhos. "Você entende o que isso significa, não é? Você pode morrer aqui, Alexander." Alexander assentiu lentamente. "Entendo. Mas por que, então?" O médico suspirou, como se estivesse carregando o fardo de todas as incertezas daquele lugar. "Eu quero te ajudar, filho." Por um momento, o mundo ao redor de Alexander parecia suspenso. A ideia de morrer ali, naquele rancho isolado, não parecia mais tão distante. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que a vida que vivia até aquele momento não era realmente uma vida. Não como deveria ser. "Tudo bem, doutor", disse ele finalmente. "Talvez eu encontre minha peça perdida." O médico assentiu, um pouco aliviado, e juntos eles seguiram em direção ao laboratório, onde o verdadeiro teste os aguardava. Alexander sentia o peso do silêncio à medida que se aproximava do laboratório. O lugar exalava uma atmosfera opressiva, como se o próprio ar estivesse carregado de expectativa. O prédio era de concreto simples, sem janelas visíveis, apenas uma porta de aço que parecia deslocada naquela paisagem rural. A combinação da serenidade do campo e a frieza do laboratório criava um contraste que fazia Alexander se sentir preso entre dois mundos. O médico caminhava ao seu lado, tenso, o rosto imóvel. Eles chegaram à porta, e o médico inseriu um código em um pequeno painel digital. Um clique metálico ecoou quando a porta se abriu. Lá dentro, um corredor branco e estéril os esperava, iluminado por luzes fluorescentes que piscavam suavemente. O cheiro de desinfetante atingiu Alexander assim que cruzaram a entrada. "O que exatamente você vai fazer comigo aqui?"
Alexander perguntou, sentindo um frio na espinha enquanto seus passos ecoavam no chão impecavelmente limpo. O médico hesitou por um momento antes de responder. Vamos testar uma terapia experimental. Sabemos que ela tem potencial para estimular partes do cérebro que foram danificadas ou perdidas. É uma aposta, Alexander, mas você pode recuperar algo importante. Alexander refletiu por um instante sobre o que aquilo significava. Recuperar algo que havia perdido. Sua identidade, seu senso de ser, estava incompleto desde aquele fatídico dia na guerra. Ele não conseguia recordar completamente o que tinha sido destruído em sua mente, mas o buraco deixado era inegável. O que o fascinava era a ideia de preencher aquele vazio. Mesmo que o risco fosse grande, o potencial de encontrar o que havia perdido o movia adiante. Eles chegaram a uma sala mais ampla no fim do corredor, cheia de equipamentos médicos avançados. Havia uma mesa de metal no centro, rodeada por monitores e aparelhos com fios pendurados, todos prontos para começar o procedimento. A sala tinha uma luminosidade fria, quase impessoal, e o som baixo de máquinas ligadas criava uma trilha sonora perturbadora. Deite-se ali, por favor, pediu o médico, apontando para a mesa no centro da sala. Alexander hesitou por um momento. A ideia de se deitar naquele ambiente estéril e frio, como se estivesse prestes a ser dissecado, trouxe à tona um sentimento de vulnerabilidade. Mas ele respirou fundo e caminhou até a mesa, deitando-se com os olhos fixos no teto branco e sem adornos. O médico começou a conectar eletrodos à sua cabeça, com uma precisão cuidadosa que Alexander observava de relance. O toque frio dos sensores em sua pele o fez arrepiar. Vai doer? Alexander perguntou, quase sem emoção, já resignado. O desconforto é esperado, mas a dor não deveria ser intensa, respondeu o médico sem olhar para ele, enquanto ajustava os últimos detalhes nos aparelhos. A luz fluorescente acima de Alexander piscava ritmicamente e ele sentiu uma leve vertigem. Sua mente vagou por um momento, lembrando-se de quando ele estava ao redor de uma fogueira com seus companheiros de guerra, todos brincando com projetos perigosos e rindo do medo que eles tentavam esconder. Aqueles momentos pareciam tão distantes agora, como se pertencessem a outra vida. O médico se posicionou ao lado de um grande monitor e observou os gráficos na tela. Vou começar com uma baixa intensidade, disse ele, seus dedos pairando sobre os controles. Alexander fechou os olhos. Ele não sabia exatamente o que esperava sentir, mas o silêncio na sala fez com que seu coração batesse mais rápido. O leve zumbido das máquinas aumentou e ele sentiu uma pressão em sua cabeça, como se algo estivesse sendo mexido dentro de seu crânio. No início, era suportável, apenas uma sensação incômoda. Mas então, de repente, uma onda de calor percorreu seu corpo. Algo está errado? Alexander perguntou, sua voz vacilante. O médico olhou rapidamente para os monitores, sua expressão indecifrável. Estamos dentro dos parâmetros. Apenas continue respirando. Vai passar. A pressão aumentou e Alexander sentiu como se sua cabeça estivesse sendo pressionada de dentro para fora. Um calor intenso invadiu seu corpo, seguido por uma estranha sensação de vertigem. Ele começou a suar e sua respiração ficou mais pesada. As imagens em sua mente começaram a se confundir, fragmentos de memória surgindo como flashes desordenados. Ele viu o campo de batalha novamente, os sons das explosões, o grito de seus companheiros e depois o silêncio. Tudo tão claro e ao mesmo tempo inatingível. De repente, ele viu algo diferente, uma imagem que ele não se lembrava de ter vivido. Um rio de águas calmas e à margem uma casa, pequena, com uma porta azul. Uma mulher estava na porta, sorrindo para ele. Quem era ela? A imagem desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, deixando-o com uma sensação de perda ainda maior. Eu ouvi algo. Alexander murmurou, tentando focar sua mente. O que você viu? O médico perguntou, agora mais atento, enquanto observava as leituras em seu monitor. Uma casa, uma mulher. Não sei quem ela era. Alexander sentia que sua cabeça estava sendo invadida por um turbilhão de imagens desconexas. Ele tentou agarrar-se a elas, mas era como segurar água nas mãos. O médico pareceu preocupado. Isso é um sinal de que o processo está acessando partes do seu cérebro que antes estavam desconectadas. Precisamos continuar. Alexander assentiu. Embora a sensação fosse perturbadora, havia uma excitação estranha no fato de estar revivendo memórias que ele nem sabia que existiam. Mas, ao mesmo tempo, o medo do desconhecido o assombrava. Quem era aquela mulher? E por que aquela casa parecia tão importante?
O calor voltou a aumentar, e ele se sentiu flutuar entre a realidade e as memórias. Cada nova imagem era um fragmento de sua vida anterior, como peças de um quebra-cabeça que não se encaixavam. Ele viu o rosto de um amigo de guerra, um jantar em família, uma criança correndo na rua. E então, novamente, a casa com a porta azul e a mulher sorrindo. Ela estendeu a mão, mas antes que Alexander pudesse alcançar, tudo desapareceu mais uma vez. "Eu preciso parar", Alexander disse com a voz fraca, seus olhos apertados de dor. O médico desligou os aparelhos imediatamente. O zumbido cessou, e o silêncio que tomou conta da sala foi quase ensurdecedor. Alexander respirava pesadamente, sua cabeça latejando. Ele abriu os olhos e encarou o teto, tentando recuperar o controle de sua mente. Sentia-se exausto, como se tivesse corrido quilômetros sem sair do lugar. "Você fez progresso", disse o médico calmamente, "mas temos muito mais a explorar. Vamos continuar amanhã." Alexander permaneceu deitado por mais alguns minutos, recuperando suas forças. Ele sabia que estava apenas no início de algo muito maior. A cada nova sessão, ele esperava se aproximar mais daquilo que havia perdido, mas agora ele também sabia que o caminho seria doloroso e confuso. Enquanto se levantava da mesa e caminhava para a porta, ele olhou para o médico. "Eu vi ela de novo, aquela mulher." O médico parou por um segundo, sem responder, e depois disse: "Talvez seja alguém que você precise lembrar." Com esse pensamento, Alexander deixou a sala. O que quer que fosse aquela mulher, ele sabia que ela estava em algum lugar dentro de sua mente, esperando para ser redescoberta. O próximo passo seria ainda mais difícil, mas ele estava decidido a continuar, custasse o que custasse. Na manhã seguinte, Alexander acordou cedo, com uma sensação de ansiedade o dominando. Ele não sabia ao certo o que o aguardava naquele dia, mas sabia que o processo estava apenas começando. As memórias que emergiram durante o primeiro tratamento o inquietavam profundamente. A imagem da mulher na porta azul era ao mesmo tempo reconfortante e perturbadora, uma figura que ele não conseguia encaixar em seu passado fragmentado. Enquanto caminhava pelo corredor branco e estéril em direção ao laboratório, Alexander refletia sobre a conversa que teve com o médico na noite anterior. Algo sobre a forma como o médico falava dava a entender que ele sabia mais do que estava compartilhando. Havia uma sombra de incerteza nos olhos do homem, como se ele também estivesse entrando em um território desconhecido. Ao chegar à sala do experimento, o médico o aguardava, seus gestos firmes e decididos. "Bom dia, Alexander. Hoje vamos aumentar a intensidade do tratamento. As reações de ontem indicam que estamos perto de algo importante." Alexander assentiu, tentando controlar sua respiração e a ansiedade crescente que sentia em seu peito. Ele deitou-se na mesa mais uma vez, permitindo que o médico conectasse os eletrodos à sua cabeça. A familiaridade do ambiente não era mais reconfortante, mas sim um lembrete do que estava por vir. O zumbido das máquinas começou mais uma vez, e ele fechou os olhos, entregando-se ao processo. Desta vez, a sensação de pressão em sua cabeça começou mais rápido. O calor intenso retornou quase imediatamente, mas agora acompanhado por uma sensação de queimação, como se algo estivesse se rompendo dentro dele. Alexander tentou se concentrar em respirar, mas sua mente foi rapidamente tomada por imagens desconexas. Os fragmentos de memória vieram com mais força e clareza. Ele estava novamente no campo de batalha, cercado por explosões e gritos. O cheiro de fumaça e pólvora era quase palpável. Sentia o peso da arma em suas mãos e o suor escorrendo por seu rosto enquanto corria entre os arbustos. Mas algo estava diferente dessa vez. Ao invés de seguir em frente, ele parou abruptamente. A selva à sua volta desapareceu, dando lugar àquela casa, a casa com a porta azul. A mulher estava lá novamente, mas agora ela não estava apenas sorrindo. Ela chorava. Seus olhos, cheios de uma tristeza profunda, o encaravam como se ele tivesse feito algo terrível. Alexander sentiu seu coração apertar. Ele não entendia por que aquela visão o afetava tanto, mas sabia que havia algo de imensamente importante naquela imagem. Ele estendeu a mão para ela, tentando acalmar seu pranto, mas sua mão passava por ela como se ela fosse feita de névoa. "Quem é você?" Alexander gritou, sua voz ecoando em sua própria mente. Mas não houve resposta. Apenas o choro que parecia ecoar em sua mente. E então, de repente, a casa desapareceu, e ele se viu em um lugar diferente. Estava em um hospital, mas não na instituição em que vivia há anos. Este lugar era mais familiar, como se ele já tivesse estado lá antes. Ele olhou ao redor e viu um homem deitado em uma cama, com tubos conectados a seu corpo.
O homem parecia frágil, como se estivesse à beira da morte. Alexander se aproximou da cama, sentindo um frio na espinha. Quando chegou perto o suficiente, percebeu que o homem na cama era ele mesmo. Ele estava observando sua própria forma inconsciente, o corpo magro e fraco, respirando com dificuldade. Uma onda de pânico o tomou. O que estava acontecendo? Seria isso uma visão de seu futuro? Ou era algo que ele já havia vivido? Alexander, você está bem? A voz do médico cortou o turbilhão de imagens em sua mente, trazendo-o de volta à sala de testes. O zumbido das máquinas ainda preenchia o ambiente, mas a pressão em sua cabeça começou a diminuir lentamente. Ele abriu os olhos, ofegante, o corpo coberto de suor. Eu vi algo, disse com dificuldade. Eu vi a mulher de novo, mas ela estava chorando. E eu vi a mim mesmo em um hospital. O médico se aproximou, os olhos fixos nos monitores. Isso é um sinal. Suas memórias estão se reorganizando, acessando partes de você que ficaram bloqueadas. Você está começando a lembrar, Alexander. Mas o que isso significa? Alexander perguntou frustrado. Por que essas imagens? Por que essa mulher? O médico hesitou antes de responder, como se estivesse ponderando o quanto deveria compartilhar. Às vezes, quando o cérebro é danificado de forma tão traumática, ele se agarra a memórias específicas que são carregadas de emoções intensas. Essa mulher, essa casa pode ser que ela seja uma parte crucial da sua identidade, algo que você perdeu no trauma. Continuar com o tratamento pode nos ajudar a descobrir mais. Alexander ficou em silêncio por um momento, processando as palavras do médico. Ele não sabia se estava pronto para descobrir o que havia perdido, mas ao mesmo tempo, não podia ignorar o fato de que essas memórias estavam começando a emergir com uma clareza assustadora. Eu quero continuar, disse Alexander com firmeza em sua voz. Preciso saber quem ela é e o que tudo isso significa. O médico assentiu, visivelmente aliviado com a determinação de Alexander. Muito bem, amanhã aumentaremos a intensidade novamente. Estamos perto de algo importante. Enquanto Alexander saía da sala, ele se sentia exausto, mas determinado. As visões, as memórias fragmentadas, tudo estava levando-o a uma verdade que ele não podia mais ignorar. A mulher com os olhos tristes o assombrava, e a visão de seu próprio corpo, frágil em uma cama de hospital, o deixava com um pressentimento terrível. Quem ele era antes da guerra? E o que ele perdeu naquele campo de batalha que ainda não conseguia lembrar? As respostas estavam à sua frente, mais próximas do que nunca, e ele sabia que o próximo tratamento poderia finalmente revelar tudo. No dia seguinte, Alexander acordou com uma sensação de inquietação que o dominava. Ele sabia que aquele seria o dia decisivo. As visões da mulher com a porta azul, o hospital e a presença constante de memórias fragmentadas agora o consumiam. O que quer que estivesse escondido dentro de sua mente estava prestes a ser revelado. E, de alguma forma, isso o aterrorizava tanto quanto o aliviava. Ao chegar ao laboratório, o médico já o aguardava, seus olhos carregando uma seriedade que não havia antes. Hoje será intenso, Alexander. Aumentaremos a potência ao máximo. É arriscado, mas acredito que você está pronto. O que quer que esteja preso dentro de sua mente precisará sair de uma vez por todas. Alexander olhou para a mesa de metal no centro da sala. A familiaridade da cena não lhe trouxe o conforto de antes. Ele sabia que estava à beira de algo irrevogável. Deitar-se naquela mesa agora parecia mais uma sentença do que um simples procedimento. Sem dizer uma palavra, ele caminhou até a mesa e se deitou. O zumbido das máquinas começou mais rápido desta vez, como se refletisse a urgência do momento. O médico ajustou os eletrodos com precisão, e Alexander sentiu a pressão em sua cabeça retornar, mais forte e esmagadora que nas sessões anteriores. Respire fundo, Alexander, disse o médico enquanto observava os monitores, seus dedos voando pelos controles. A intensidade do calor invadiu o corpo de Alexander quase imediatamente, e ele sentiu uma dor aguda, como se algo dentro de sua mente estivesse se quebrando. As imagens começaram a surgir, primeiro lentamente, depois em uma torrente avassaladora. Ele viu novamente o campo de batalha, as explosões, os gritos. Mas desta vez, ele não se afastou. Ele mergulhou fundo na memória, permitindo que ela o tomasse por completo. Ele viu seus irmãos de armas caindo ao seu redor, sentiu a terra vibrar sob seus pés enquanto ele corria. Então, veio a explosão. O impacto da mina terrestre o jogou longe, e ele se viu caído no chão, incapaz de se mover.
Sentiu o sangue escorrer pela sua testa, viu o céu acima de si começar a escurecer enquanto sua consciência falhava. Foi ali que ele perdeu tudo. Foi ali que sua mente se fragmentou. Mas algo mais aconteceu naquele momento, algo que ele não conseguia lembrar até agora. A visão mudou, e Alexander se viu novamente em frente à casa com a porta azul. Mas desta vez, tudo era diferente. A mulher não estava chorando. Ela estava sorrindo, mas era um sorriso triste, como se soubesse de algo que Alexander ainda não compreendia. "Quem é você?" ele perguntou novamente, sua voz soando com mais urgência. A mulher deu um passo à frente, aproximando-se dele, e então ela falou pela primeira vez. "Sou sua esposa, Alexander." Aquelas palavras atingiram Alexander como um raio. Sua mente resistia a aceitar o que ela havia dito, mas ao mesmo tempo, algo profundamente enterrado dentro dele sabia que era verdade. Ele havia se casado antes da guerra. Havia uma vida que ele havia construído, uma família que ele havia deixado para trás. E, de alguma forma, ele havia apagado tudo isso de sua memória após o trauma da explosão. "Você se esqueceu de mim," ela continuou, sua voz suave, mas cheia de dor. "Mas eu nunca me esqueci de você." As imagens começaram a fluir em sua mente com uma clareza esmagadora. Ele a viu no altar no dia do casamento, o sorriso radiante enquanto trocavam votos. Ele se lembrou de suas mãos entrelaçadas, dos planos que fizeram juntos para o futuro. Eles compraram uma pequena casa no interior, a casa com a porta azul, onde viveriam felizes. Mas tudo isso foi destruído quando Alexander decidiu se voluntariar para a guerra. "Eu não sabia," ele murmurou, a dor em sua voz evidente. "Eu não sabia que tinha te perdido." A mulher estendeu a mão, mas desta vez, ao contrário das sessões anteriores, ele conseguiu segurá-la. O toque dela era real, tangível. E com aquele gesto, ele sentiu o peso de todas as memórias retornando. Ele não apenas havia perdido parte de seu corpo e sua sanidade na guerra, mas havia perdido a mulher que amava, a vida que eles sonharam juntos. Quando a explosão o atingiu, não foi apenas seu corpo que foi ferido, mas sua mente, que enterrou aquela parte de sua vida em um canto escuro e inacessível de sua consciência. "Eu nunca te esqueci," Alexander disse, com a voz embargada. "E agora eu me lembro de tudo." A mulher sorriu novamente, desta vez um sorriso de aceitação. "Então agora você pode seguir em frente." E com isso a visão começou a se desvanecer. A casa com a porta azul, a mulher, tudo começou a desaparecer lentamente, como névoa ao amanhecer. Alexander tentou se agarrar àquela imagem por mais um segundo, mas sabia que era o fim. Ele finalmente havia lembrado. A pressão em sua cabeça começou a diminuir e ele abriu os olhos, de volta à sala de testes. O médico estava ao seu lado, observando-o atentamente. "Você conseguiu, não foi?" perguntou o médico com um olhar cauteloso. Alexander se sentou lentamente, ainda processando o que havia acabado de vivenciar. "Simulation. Eu me lembrei de tudo. Ela era minha esposa, eu a perdi antes mesmo de perceber." O médico assentiu, como se estivesse esperando por aquela resposta. Essas memórias estavam presas por causa do trauma. Era o seu próprio subconsciente tentando protegê-lo da dor de perder tanto. "Agora que você se lembrou, pode começar a se curar de verdade." Alexander se levantou da mesa, sentindo-se exausto, mas de alguma forma mais leve. A dor de ter perdido sua esposa ainda estava ali, mas agora havia um fechamento, uma verdade que ele finalmente compreendia. Ele sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer para reconstruir sua vida, mas pela primeira vez em anos, ele sentia que poderia fazer isso. Enquanto saía do laboratório, a imagem da casa com a porta azul continuava em sua mente. Ele sabia que nunca mais a veria da mesma forma, mas ela agora fazia parte de sua história, da sua vida. E pela primeira vez desde que entrou naquela instituição, Alexander sentiu que poderia, de fato, encontrar o caminho de volta para casa. Ao deixar o laboratório de testes, Alexander sentia o peso do mundo em seus ombros, mas de uma forma diferente. Ele estava esgotado física e emocionalmente, mas, ao mesmo tempo, uma nova sensação de clareza o preenchia. As lembranças de sua esposa, da casa com a porta azul e da vida que ele havia construído antes da guerra agora eram parte de sua identidade, não mais fragmentos distantes e confusos. Era como se ele finalmente pudesse ver o próprio reflexo em um espelho antes embaçado. O médico caminhava ao seu lado em silêncio. Havia algo no olhar do homem que indicava compreensão. Ele sabia o que Alexander estava passando. Era o fim de uma jornada que o levou ao confronto com o seu passado,
mas também ao início de uma nova. Quando chegaram à saída da instalação, o médico parou, olhando diretamente para Alexander. "O que vai fazer agora?" perguntou, sua voz calma, mas cheia de curiosidade. Alexander respirou fundo, olhando para o horizonte. A estrada sinuosa à frente levava de volta à cidade, mas ele não sentia mais a pressão sufocante daquelas ruas de concreto. A vasta extensão de campo aberto ao redor da instalação parecia agora uma porta para algo novo. Ele não tinha certeza de para onde ir, mas sabia que o primeiro passo seria em direção ao lar. Não o que ele tinha na instituição, mas o verdadeiro lar. Aquele que ele havia esquecido, mas que agora se revelava claro como o dia. "Vou voltar para casa com a porta azul", disse Alexander, suas palavras carregadas de determinação. "Preciso ver se ainda há algo lá. Talvez não seja como antes, mas é o único lugar onde posso começar de novo." O médico assentiu lentamente, como se já soubesse que essa seria a resposta. "É uma decisão difícil, mas importante. Às vezes precisamos enfrentar o passado para realmente avançar." Alexander sentiu a verdade nas palavras do médico. Ele havia passado anos trancado na instituição, não apenas pelas paredes físicas, mas pelas barreiras em sua própria mente. A guerra havia levado mais do que apenas uma parte do seu corpo. Ela havia arrancado sua própria identidade. Mas agora, ao relembrar sua esposa e sua vida antes de tudo desmoronar, ele sentia que finalmente podia começar a viver de novo. "Obrigado", disse Alexander ao médico, sua voz carregada de gratidão genuína. "Por tudo." O médico sorriu levemente, seu rosto relaxado. "O que fizemos aqui foi apenas uma parte do processo, Alexander. O resto cabe a você. Boa sorte." Com um último olhar para a instalação, Alexander começou sua caminhada pela estrada. Ele não tinha pressa. Cada passo parecia mais leve do que o anterior, como se o peso do passado estivesse começando a se dissipar. As montanhas à distância e os campos ao redor representavam uma espécie de liberdade que ele não havia sentido em anos. Enquanto caminhava, as memórias de sua esposa voltavam com clareza. Ele a via rindo, suas mãos entrelaçadas com as dele, fazendo planos para o futuro que eles nunca tiveram a chance de viver juntos. Embora ela estivesse perdida para ele de muitas formas, as memórias eram agora um conforto, não uma dor. Alexander sabia que aquela parte de sua vida estava para sempre em seu coração, e não mais como um fardo, mas como um tesouro. Horas se passaram, e finalmente Alexander chegou ao local que ele tanto procurava, a casa com a porta azul. O tempo havia sido implacável com ela. As paredes estavam desgastadas, a pintura descascada, e o jardim, antes vibrante, estava tomado pelo mato. No entanto, a porta azul ainda estava lá, brilhando levemente sob a luz do entardecer, como uma lembrança de algo precioso que nunca realmente se foi. Ele ficou parado por um momento, apenas olhando para casa. Respirou fundo e deu o primeiro passo em direção ao portão. Quando o abriu, sentiu uma onda de emoções se derramar sobre ele. Havia dor, sim, mas também uma sensação de paz. Ele havia finalmente retornado ao lugar que por tanto tempo esteve fora de alcance. Ao caminhar pela entrada da casa, Alexander parou diante da porta azul. Ele passou a mão pela madeira, sentindo a textura desgastada sob seus dedos. Era um momento de reconciliação. Ele sabia que sua esposa não estava mais lá para recebê-lo, mas, de certa forma, ela sempre estaria presente. Com um leve empurrão, a porta se abriu. O interior da casa estava coberto de poeira e silêncio. Cada canto era um eco de tempos passados, de momentos que agora pareciam ao mesmo tempo distantes e vívidos. Ele entrou, percorrendo cada cômodo com cuidado, como se estivesse se reconectando com uma parte esquecida de si mesmo. No quarto que eles haviam dividido, Alexander encontrou uma pequena caixa no canto. Ele a reconheceu imediatamente. Era uma caixa de lembranças, onde eles guardavam pequenos objetos e cartas que representavam momentos importantes de sua vida juntos. Ao abri-la, encontrou fotos dos dois sorrindo, bilhetes com pequenas promessas de amor e, no fundo, uma carta que ele nunca havia lido. A carta era da esposa dele, escrita pouco antes de ele partir para a guerra. Com as mãos trêmulas, ele a abriu e leu em silêncio. Querido Alexander, se você estiver lendo isso, é porque já se foi para a guerra, e eu quero que saiba que estou orgulhosa de você. Não sei o que o futuro nos reserva, mas prometo que estarei aqui, esperando por você, não importa o que aconteça. Você é minha vida, Alexander. E seja o que for que o futuro traga, quero que saiba que sempre estarei com você, em cada pensamento, em cada memória. Volte para mim. Quando você voltar, estaremos juntos novamente.
com todo o meu amor, para sempre sua. Alexander sentiu as lágrimas correrem por seu rosto enquanto terminava de ler. Ele havia voltado, mas de uma forma diferente. A guerra havia levado muito dele, mas agora ele compreendia que as partes mais importantes, o amor, as memórias, o sentimento de pertencer, sempre estiveram lá. Ele olhou para fora da janela, o sol começando a se pôr, tingindo o céu de tons de laranja e vermelho. Por fim, Alexander sentiu que, apesar de tudo, ele havia encontrado seu caminho de volta. E com isso, ele soube que poderia seguir em frente. Gostou dessa história? Então não esqueça de se inscrever no canal para não perder o que vem a seguir, curtir e compartilhar com seus amigos. Deixe também seu comentário para a gente saber o que você achou. Obrigado por assistir e até a próxima.